Você já sentiu isso? De uma hora você está indo para uma direção que parecia certa, e de repente, uma força desconhecida te puxa para outro lugar. Essa sensação, essa voz no peito que sussurra: não sei o que fazer, não sei por onde começar, não é um defeito seu. É o primeiro chamado para uma das mais importantes jornadas humanas. É uma queixa muito comum hoje em dia, esse sentimento de estar sem direção. As pessoas chegam com uma ansiedade que não sabem de onde vem, uma apatia que não faz sentido com a vida que construíram. Elas dizem: eu tenho tudo para estar bem, mas sinto um vazio. O que raramente percebemos é que esses sintomas, a ansiedade, o cansaço, o vazio, não são o problema. São mensageiros. São cartas enviadas de uma parte de nós que não conhecemos. Um lugar profundo e silencioso que está tentando desesperadamente nos dizer algo. Exatamente. São mensageiros. E eu diria mais: não são apenas mensagens sobre um conflito interno, mas um chamado da alma, do nosso centro mais profundo, para uma jornada de expansão. Muitas vezes, vemos o vazio como uma ausência, como um buraco a ser tapado com distrações, com mais trabalho, com mais consumo. Mas e se esse vazio não for uma falta? E se ele for, na verdade, um espaço sagrado, um espaço que se abriu dentro de nós, esperando para ser preenchido por sentido, com algo que seja autenticamente nosso? Uma perspectiva poética e precisa. Mas para preencher este espaço, ou mesmo para decifrar a mensagem dessas cartas, como você diz, nós precisamos primeiro ter a coragem de olhar para o remetente. Precisamos entender qual é o motor que nos impulsiona, muitas vezes, contra a nossa própria vontade e para longe da felicidade que dizemos buscar. É inevitável, mas precisamos falar sobre o inconsciente. O grande e misterioso inconsciente, o lugar de onde nascem nossos sonhos, nossos medos mais irracionais e nossos amores mais avassaladores. Isso. E para navegar nesse continente, precisamos de um mapa. Imagine que a sua mente é como uma casa. O andar de cima, bem iluminado, é o seu consciente. É onde você toma decisões, pensa sobre o seu dia, organiza suas tarefas. É o eu que você apresenta ao mundo, mas essa casa tem um porão imenso, escuro e barulhento. Lá embaixo mora o que chamamos de id, a pura força dos seus instintos, seus desejos mais crus, a fome, a sede, a busca por prazer a qualquer custo. É uma energia caótica que grita: eu quero agora. A força da natureza dentro de nós. Precisamente. E para controlar o morador do porão, existe uma espécie de síndico, um juiz interno severo, que é o superego. Ele é a voz dos seus pais, da sociedade, da cultura. É a moralidade internalizada que diz: você não pode, isso é errado, você deveria ter vergonha. É o nosso senso de culpa, de dever. E no meio disso tudo, no andar principal, vive o pobre do ego, a parte de nós que chamamos de eu. O nosso eu, consciente, que passa o dia inteiro tentando negociar. Ele tenta satisfazer um pouquinho do desejo do porão, sem irritar o síndico severo e sem destruir a casa. E essa foi a grande sacada de Freud, ao nos mostrar que a maior parte da nossa vida mental acontece nesse cabo de guerra invisível. É uma metáfora perfeita. Por exemplo, você está de dieta. O seu id grita: coma o bolo de chocolate inteiro, agora. O seu superego te acusa: você não tem força de vontade, é um fracasso se fizer isso. E o seu ego, o mediador, suspira e decide: ok, vamos comer só uma fatia pequena, depois do almoço. Essa negociação constante gasta uma energia tremenda e explica por que nos sentimos tão cansados sem saber o porquê. Exato. Vivemos nessa tensão. Sim, essa casa é a nossa psique pessoal, a sua história, suas memórias, seus desejos. Mas a minha pergunta é: em que terreno essa casa foi construída? Porque o seu porão pode ser único, mas o solo sobre o qual todas as nossas casas estão construídas é o mesmo. É um solo ancestral, profundo. É o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Eu acho uma expansão fascinante do conceito. Sim, podemos pensar nele não só como um porão pessoal,
mas também como o próprio oceano subterrâneo que conecta toda a humanidade. Nele não moram apenas os seus desejos reprimidos, mas os símbolos, as imagens e as histórias que pertencem a todos nós, desde o início dos tempos. São os arquétipos, o do herói que parte numa jornada, o da grande mãe que nutre e protege, o do sábio ancião que guia e também o da sombra. Aquela parte nossa que escondemos de nós mesmos por medo ou vergonha. Essas imagens vivem em nossos mitos, em nossos contos de fadas, no cinema e dentro de você. E isso me faz pensar, qual desses arquétipos você sente que está mais presente na sua vida neste momento? É o do herói enfrentando um desafio? Ou é do cuidador se dedicando aos outros? Talvez seja o do rebelde quebrando velhas regras. Reserve um instante e sinta qual deles ressoa mais forte. E se sentir, deixe aqui nos comentários, esse pode ser um belo exercício de autoconsciência. Para muitas pessoas, a simples ideia de ser um campo de batalha interno já é complexa. Adicionar um oceano ancestral pode soar um tanto assustador. Exatamente. E é por isso que você, que nos assiste, pode pensar: parece uma condição bastante complicada. Estamos fadados a viver nesse conflito eterno? Ou existe um caminho para a paz, para um sentido? Bom, e o primeiro passo para a paz é, sem dúvida, a consciência. Mas não uma consciência superficial, e sim uma consciência do que realmente está acontecendo. Com a coragem de iluminar o que realmente acontece por baixo da superfície. Veja bem, sem essa luz, somos como marionetes, controlados por fios invisíveis do passado, repetindo padrões ligados a traumas que, um dia, nos mantiveram seguros, mas que hoje apenas nos mantêm sofrendo. A verdadeira libertação começa quando trazemos esses nós à luz da consciência. Não porque o trauma desaparece num instante, mas porque, pela primeira vez, entendemos por que fazemos o que fazemos. E ao entender, a corrente se afrouxa. Onde antes havia só repetição, agora surge a escolha, a possibilidade de uma nova atitude. E esse pode ser o início da autorresponsabilidade, deixar de ser controlado para começar a escolher. Essa capacidade, por si só, já é uma libertação imensa. É a libertação fundamental, essencial. Ao tentar visualizar isso que descreveu, eu vejo como sendo um prisioneiro que finalmente entende a mecânica da própria cela. Ele aprende a ver as grades, a encontrar a fechadura. É o trabalho de se libertar das correntes para poder, enfim, caminhar. Mas aí, quando a porta da cela se abre, vem a outra pergunta: para onde ir? Ter a liberdade para caminhar é o começo. Saber para qual estrela se orientar, isso é viver com propósito. A jornada de se libertar da âncora do passado precisa ser seguida pela jornada de aprender a navegar o oceano do futuro. Como o próprio Carl Jung dizia, o objetivo da vida não é alcançar a perfeição, mas sim a totalidade. A totalidade. Sim, a totalidade não é ser bom, é ser inteiro. E para ser inteiro, é preciso integrar a sombra, não eliminá-la. É preciso escutar a força do id, não vencê-lo. Esse processo de se tornar quem você realmente é, em sua inteireza, é o que a psicologia junguiana chama de individuação. É a jornada de uma vida para reunir todas as suas partes, a luz e a escuridão, para que a alma possa se manifestar em sua forma única. A verdade libertadora é esta: o sentido da vida não é algo que se encontra como um objeto perdido. É algo que se constrói, ativamente, de dentro para fora, a cada escolha consciente. Então, se entendi a essência, o meu trabalho é entregar as chaves que libertam a pessoa da sua própria prisão interior. O seu é entregar o mapa para o vasto mundo que existe lá fora. Sim, e eu acrescentaria que o seu trabalho dá às pessoas a visão para enxergar as paredes da cela e a força para atravessá-las. O meu entrega a elas algo como se fosse uma bússola. E a grande revelação, a verdade que ecoa através do tempo, é que essa bússola já está dentro de cada um. O sentido não é fugir da escuridão, mas se tornar o tipo de pessoa que consegue gerar luz própria.
não é ter todas as respostas, mas se apaixonar pelo mistério de ser quem se é, fazendo perguntas cada vez mais profundas. Essa é uma visão muito bonita, mas na prática, como a pessoa que está nos assistindo, que está se sentindo sem rumo, pode começar a ler essa bússola? Como essa jornada pode começar na segunda-feira de manhã, no meio do trânsito e das obrigações? O primeiro passo, sempre, é a autoobservação honesta. E para quem se sente sem rumo, é preciso considerar que muitas vezes a falta de rumo não é uma ausência de caminho, mas o medo de um caminho específico. E você pode descobrir esse caminho específico se perguntando: o que de pior pode acontecer se eu der o primeiro passo em direção a algo? A resposta, quase sempre, é a voz do crítico interno. É ela que sussurra: não sou capaz de fazer isso, não mereço aquilo, não consigo encontrar um rumo. Essa voz cria um nevoeiro de medo que te impede de ver qualquer caminho. Uma proteção que te mantém seguro, te mantém segura, mas te mantém infeliz. E para encontrar um rumo, primeiro precisamos desarmar esse guardião. Sim, isso é verdade. E existem 2 exercícios que podem ajudar com isso. O primeiro exercício é um ato de coragem. Comece por dar um nome a essa voz. Tire-a de dentro de você e a veja como uma figura separada. O juiz, o acusador, como preferir. Depois, escreva em um caderno, como se fizesse uma entrevista com essa figura. Em vez de ser julgado por ela, inverta os papéis e pergunte diretamente: qual é o seu maior medo? O que você acredita que vai acontecer de tão terrível se eu tentar algo novo? Qual a sua real intenção ao me manter aqui, neste lugar? Ao trazer a lógica do crítico para a luz, você expõe o medo que o alimenta. E ao entender a intenção protetora, por mais distorcida que seja, você para de ser vítima dela porque começa a escutar o que essa figura realmente quer. Assim você cria espaço para ele ser ouvido. Exatamente. Esse primeiro passo é essencial. Você aprende a silenciar o ruído do medo. E quando o barulho diminui, você pode finalmente ouvir uma outra voz, muito mais antiga e sábia. A voz da sua bússola interior. E para sintonizar essa frequência, o segundo exercício é um convite. Pegue uma página em branco, um espaço sagrado só seu, e no topo, escreva a pergunta que realmente importa, desdobrada em 2 partes. Primeiro, para sentir a direção. Se o medo não estivesse no comando, o que eu realmente desejaria fazer com o meu tempo e minha energia? Deixe essa sensação te preencher e escreva. E então, para transformar a sensação em ação, escreva uma dessas perguntas. Qual é o menor passo que eu posso dar hoje para me sentir mais conectado, mais conectada com algo que amo? O que posso fazer para sentir que estou contribuindo com algo importante? O que posso fazer para me sentir bem comigo mesmo, em meu próprio caminho? Anote a primeira resposta que vier, sem julgamentos. Não é para ser um plano grandioso, é para ser a primeira pegada na areia. O primeiro sinal de fumaça do seu herói interior, indicando o começo do caminho de volta para casa. Em ambos os casos, seja desarmando o que te paralisa ou ouvindo o que te chama, o convite é o mesmo. Pare de olhar apenas para fora, em busca de respostas, e comece a se voltar para dentro. A jornada mais fascinante não acontece no mundo, mas no universo que carregamos em nós. No fim, o que Freud e Jung, com suas linguagens diferentes, nos ofereceram não foram respostas definitivas. Eles não nos deram um mapa pronto, mas algo muito mais valioso: as primeiras ferramentas para que cada um de nós pudesse começar a desenhar o seu próprio. Eles nos mostraram que existe um continente vasto e rico dentro de nós, cheio de tesouros e de monstros, de histórias e de potencial, e nos convidaram a ser os exploradores. Exatamente. Eles nos disseram: a sua vida tem um sentido a ser descoberto, mas essa descoberta é sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. É a sua jornada. E isso nos leva à verdade mais profunda de todas. Falamos muito sobre a sensação de estar sem rumo, e a resposta está na vida não examinada.
A vida não examinada, no fundo, é a vida vivida no piloto automático. É quando você se torna uma marionete de forças que não conhece, os impulsos cegos que te dominam e a voz daquele crítico interno que te paralisa. É quando os traumas do passado deixam de ser memórias e se tornam o roteiro que você repete todos os dias, sem perceber. A vida não examinada é o motivo pelo qual você se sente sem rumo, porque, na verdade, você não está no comando. Você está apenas reagindo a um programa antigo. Mas você pode se perguntar agora, e o que é a vida examinada? A vida examinada? Ela não é ter todas as respostas. Ela é o ato de fazer o que fizemos aqui hoje. É ter a coragem de desarmar o seu crítico. É pegar a caneta e perguntar ao seu herói interior qual é o primeiro passo. A inquietação em busca de um norte não é um defeito. Ela é o que acende a nossa mais profunda chama de humanidade. A busca pelo sentido, na verdade, é o sentido. E é por isso que muitas vezes, olhar para dentro parece como encarar uma página em branco. É assustador, parece caótico. Porque é o primeiro momento em que você desliga o piloto automático e decide olhar para o painel de controle. Mas é justamente nesse espaço, nesse silêncio, que a história mais importante de todas pode, finalmente, ser escrita por você. Aprender a organizar esses pensamentos, a dar nome para essas sombras e a transformar essa confusão interna em um caminho claro. Essa é a jornada para a liberdade. E existe um método para isso, um jeito de segurar a caneta com confiança e começar a traçar o seu próprio mapa, transformando o caos em propósito, a dor em sabedoria. É um processo que permite que você, finalmente, se torne a autora, o autor, da sua própria jornada de sentido. A maior aventura não está em terras distantes, mas no universo que existe dentro de você. Freud e Jung abriram a porta. A travessia agora é sua. A caneta está na sua mão. Se esta conversa acendeu uma luz em seu caminho, curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa discussão e se sentir menos sozinhas em sua busca. Agradecemos a sua presença. E nos vemos na próxima reflexão.